Vamos nessa, moçada. Nesse bloco aqui, vou falar com vocês um pouquinho sobre o princípio da Casa dos Pombos. Se você for olhar edital, professor, você acha que meu edital pode ter alguma coisa ali que ele venha cobrar princípio da Casa dos Pombos? Não. É um tema que a VUNESP, de maneira geral, cobre? Incrivelmente não. Né? Para a linha que a VUNESP segue, que é a linha do raciocínio lógico-matemático, que se aproxima muito, né, do que muitas questões da FGV, muitas questões da FCC, é de se surpreender mesmo, que eles cobrem ou nada, né? Cobrem pouco ou nada de princípio da Casa dos Pombos. O edital de vocês, para os caras colocarem aqui uma questão de princípio da Casa dos Pombos, eles vão ter que forçar muito, muito a barra. Muito mesmo. Mas a gente teve uma situação no ano passado, no concurso de escrevente do TJ São Paulo, que eles colocaram o princípio da Casa dos Pombos, e é um edital que, se você também for tentar ali encontrar alguma justificativa, a gente fica meio assim. Então, é por desencargo, certo? É para tentar cercar vocês realmente do que já foi visto em provas anteriores da banca. Se vai cair, não sei. Se você me vai isso aqui cai em prova da VUNESP, não. E mesmo eu que fico ali garimpando, não tem questões deles de princípio da Casa dos Pombos, certo? E não é questão de edital, é questão da banca. Então aí, vai de cada um. Agora, na boa, a gente vai fazer aqui 2 videozinhos. Esse vídeo de princípio da Casa dos Pombos, eu vou te mostrar uma questão, então tipo, coisa de 20, meia hora, pelo menos você tem a noção. Porque se vier na prova, pelo menos a noção você tem, tá? Então não é um tipo de assunto que tenha teoria também muito aprofundada para ensinar nada. A gente vou te mostrar as questões e com as questões você pega o jeito, tá? Pelo menos para ter noção. Então aqui, ó, a questão fala o seguinte. Essa foi da FGV, da Prefeitura da querida e amada Niterói. Amo Niterói. Em um saco há 10 fichas iguais na forma e no tamanho, porém de 4 cores diferentes. 4 são brancas, 3 são pretas, 2 azuis e 1 é vermelha. É correto afirmar que, retirando do saco ao acaso, aí você vai falar assim, isso aqui é questão de análise combinatória, isso aqui é questão de probabilidade, isso aqui é questão de quê? Isso aqui é questão de princípio de contagem, princípio da Casa dos Pombos. Como que você resolve esse tipo de situação? Sempre falo o seguinte, você pode tentar usar as alternativas e invalidar as alternativas, encontrar contra-exemplo para as alternativas, na pior das hipóteses. Então, qual que é a situação? Tem lá 4 fichas brancas, 3 pretas, 2 azuis e 1 vermelha. Aí olha o que ele traz para a gente na letra A. É correto afirmar que, retirando ao acaso 4 fichas, cada ficha vai ter uma cor diferente? Você pode encontrar contra-exemplo, ou seja, você pode criar uma situação que invalide o que foi colocado na letra A. Por quê? Você pode falar para mim assim, professor, então, olha, vão ser... eu vou retirar 4 fichas. Aí você vai falar assim, eu consigo tirar uma ficha de cada cor diferente? Pô, eu consigo. Como são 4 brancas, 4 pretas, 2 azuis e 1 vermelha, é claro que você pode chegar para mim e falar assim, professor, então, você pode tirar uma branca, uma preta, uma azul e uma vermelha. Você terá tirado 4 fichas e cada uma delas de uma cor diferente. Então, professor, eu acho que a letra A é correta. O que eu preciso que você enxergue é o seguinte, essa é a única situação que torna possível a letra A? Aí você vai ver que não, certo? Então aqui, 4 fichas, cada uma de uma cor diferente, necessariamente eu tenho que ter cada uma de uma cor diferente? Não. Por quê? Gente, eu posso ter, por exemplo, 2 azuis, ó, eu poderia ter 2 azuis, 1 vermelha, e eu poderia ter uma preta, por exemplo. Certo? Quando eu retiro 4 fichas, eu necessariamente tenho que ter uma de cada cor diferente? Não. Eu posso ter 2 azuis, 1 vermelha e 1 preta. Você vai ver que eu vou ter retirado 4 fichas e eu não tenho uma de cada cor diferente. Então, tem alguns enunciados, FCC, por exemplo, que às vezes é mais cuidadosa até, né? Eles usam o termo o que é necessário. Eu necessariamente posso concluir. Eu necessariamente posso concluir que com 4 fichas eu vou ter cada uma de uma cor? Não. Pode acontecer, mas isso não necessariamente. O que eu quero que você me mostre é uma alternativa em que o que esteja sendo lido seja certeza, qualquer que seja a situação que você crie. Olha a letra B. É correto dizer que se eu tirar 6 fichas, que eu vou ter fichas de apenas 3 cores? Se eu tirar 6 fichas, eu vou ter fichas de apenas 3 cores, ou seja, exclusivamente de 3 cores. O único jeito que eu tenho de tirar 6 fichas é se eu tiver exclusivamente 3 cores? Não.
Não, por quê? Não, porque eu posso tirar, olha. O exemplo que eu tenho aqui em cima, aliás, vamos colocar assim, ó, se eu colocasse isso, né? Uma azul, uma branca, uma vermelha e uma preta. Certo? Aliás, como são 6 fichas, só colocar aqui, ó, vamos supor que sejam 2 pretas e 2 brancas, ó. Se eu colocar assim, por exemplo. Ok? Deixa eu colocar assim, ó. Uma azul, 2 brancas, uma vermelha e 2 pretas. Quantas fichas que eu tirei? Eu tirei 6 fichas. E eu tenho fichas de apenas 3 cores? Não, eu tenho fichas de 4 cores. Uma azul, 2 brancas, uma vermelha e 2 pretas. Eu tenho 6 fichas e eu tenho fichas de apenas 3 cores? Não, não tem. Então a letra B ela não se confirma. Aí você vai falar para mim assim, professor, mas dava para tirar 2 brancas, 2 pretas e 2 azuis? Sim. Mas isso é algo que eu já falei com vocês sobre isso. Eu já falei com vocês sobre isso em lógica de argumentação, quando eu estava explicando para vocês lá a questão de lógica de argumentação. Quando você está tentando confirmar uma coisa, você não tem que encontrar exemplos que batam com o que está sendo dito. Você tem que desconfiar, você sempre tem que ir por trás daquilo que não fecha. Então, você tem que tentar encontrar contra-exemplo. Não é mostrar para mim assim, então dá para ter 6 fichas e apenas de apenas 3 cores. Tá, você tem que ver se tem algum caso que fure a regra, certo? Isso a gente usa lá em validade de argumento. Quando a gente trabalha lá a história da conclusão falsa, é a ideia de você tentar arrumar uma maneira, né, de ir contra o que está sendo proposto. Essa é a estratégia para esse tipo de exercício. Olha a letra C. Letra C fala assim, 7 fichas, pelo menos uma delas será branca. Se eu tirar 7 fichas, pelo menos uma delas vai ser branca? Tenta criar essa situação sem conseguir uma branca. Tenta achar o contra-exemplo. Tenta ser o cara literalmente do contra. Ele está tentando te convencer disso. Tenta arrumar um jeito de invalidar a letra C. A letra C, você vai ver que não tem jeito. Por quê? O que seria a situação contrária disso? Isso a gente sabe até por negação de categórica. Qual que é o contrário de ter pelo menos uma branca? Ter nenhuma branca. Então crie um cenário contrário a esse, com 7 fichas e nenhuma branca. Não tem como. Você não encontra exemplo para invalidar essa. Então vocês estão vendo que apesar da questão ser de princípio da casa dos pombos, eu uso até recursos lógicos para justificar, e por isso que, a depender do nível de criatividade do examinador, ele pode justificar que o que a gente está fazendo aqui, tem um trechinho do edital de vocês que fala lá sobre compreensão, né, dá a entender que ele pode te apresentar um conjunto de informações e que a partir daquele conjunto de informações você vai ter que tirar conclusões. Isso não necessariamente só com lógica de argumentação, certo? Essa aqui é uma situação, que eu estou te apresentando uma informação e eu estou tirando conclusão. Então, apesar da gente didaticamente separar como uma matéria que é princípio da casa dos pombos, né? Por isso que vai ser justo colocar sem explicitar em edital, aí eles não vão entrar nesse mérito, certo? Porque dificilmente você vai convencer, caso o examinador queira colocar, que essa parte da matéria não estava no edital. Então aqui, ó, até por recurso lógico mesmo, o cenário contrário a ter pelo menos uma branca seria ter nenhuma branca. Crie um cenário com 7 fichas e nenhuma branca. Você não consegue, certo? Criar um cenário com 7 fichas excluindo as brancas não é possível. Obrigatoriamente, mesmo que você quisesse pegar qualquer uma que não fosse branca, 3 mais 2 vai dar 5, 5 mais 1, 6. Eu tenho 6 fichas. Para tirar 7, eu preciso ter pelo menos uma branca. Tranquilo? Então a letra C é a nossa alternativa correta. A letra D fala 5 fichas, uma delas preta. Você consegue um cenário contrário a essa? Você consegue tirar 5 fichas de forma que nenhuma delas seja preta? Sim. Qual que é o cenário? Um cenário possível com 5 fichas e nenhuma delas preta. Um cenário com 5 fichas e nenhuma delas preta, seria um cenário com 5 fichas e nenhuma delas preta. Seria com, por exemplo, 4 brancas e uma vermelha. Pronto. 4 brancas e uma vermelha. Fechado? Um contra-exemplo, por exemplo, com 4 brancas
e uma vermelha. Eu tenho 5 fichas e nenhuma delas é preta. E é um cenário possível, tá bom? E a letra E. Com 8 fichas, eu tenho a certeza de que pelo menos uma delas tem que ser azul? Não necessariamente. Crie um cenário contrário a esse. 8 fichas com nenhuma delas azul. Eu consigo criar um cenário em que tenha 8 fichas e que nenhuma delas seja azul? Sim. Eu posso ter 4 brancas. Eu posso ter 3 pretas. E eu posso ter uma vermelha. Ok? Com 4 brancas, 3 pretas e uma vermelha, eu tenho 8 fichas e nenhuma delas é azul, tá bom? 4 brancas, 3 pretas e uma vermelha, eu tenho 8 fichas e nenhuma delas é azul. Então aqui, a ideia de ir contra seria, o que é o contrário de pelo menos uma ser azul? Nenhuma azul. Eu consigo criar um cenário com 8 fichas sendo nenhuma azul? Sim. Então essa daqui é inválida, certo? A letra C é a única que você não consegue criar um contra-exemplo. Um cenário contrário a esse, com nenhuma branca. 7 fichas, tem como eu ter nenhuma branca? Não. Então o gabarito correto para essa é a letra C, tá bom? Olha a próxima. Em uma urna, há 3 bolas vermelhas, 5 bolas verdes, 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. Retiram-se aleatoriamente N bolas. O valor mínimo de N, para que possamos garantir que entre as N bolas retiradas haja pelo menos 2 bolas vermelhas é, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então vamos ficar ligados. O que vai acontecer aqui? Ele coloca para a gente uma situação em que eu tenho 3 bolas vermelhas, 5 bolas verdes, 4 brancas e 6 pretas. Beleza. 3 vermelhas, 5 verdes, 4 brancas e 6 pretas. Eu preciso saber quantas bolas que eu vou retirar para ter a garantia de ter pelo menos 2 vermelhas. Então, nesse caso, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar fazer a retirada seguindo o caminho contrário. O que é o contrário de ter pelo menos 2 vermelhas? Ter nenhuma vermelha. Então você vai tentar criar um cenário em que você não tenha bolas vermelhas. Você vai tentar prolongar ao máximo. A gente fala que aqui você está tentando tirar a vermelha, você vai tentar imaginar que você está com muito azar e que nenhuma vermelha sai. Então, para que nenhuma vermelha pudesse sair, teriam que sair o quê? As verdes, as brancas e as pretas primeiro, ok? Então tá lá, ó, o valor mínimo de N para que possamos garantir que entre as N bolas eu tenha pelo menos 2 vermelhas. A primeira coisa que você vai pensar é o seguinte, eu não quero que saiam bolas vermelhas, eu vou prolongar ao máximo as retiradas das vermelhas. Se eu for retirar aqui todas que não sejam vermelhas, eu vou ter o quê? As 5 verdes, as 4 brancas e as 6 pretas, ok? Então, ó, 5 verdes, as 4 brancas e as 6 pretas. Daí, 5 verdes, 4 brancas e 6 pretas, a gente está com 5 mais 4, 9, 9 mais 6, 15. O que eu estou te mostrando com isso daqui? Que eu posso retirar dessa urna 15 bolas e que ainda assim eu não tenho a garantia de que eu vou ter 2 vermelhas. Que aí é claro que você pode falar assim para mim, professor, cara, para mim o menor valor é o 2. Tanto que muita gente, quando tem alternativa ali, marca, diz, para mim o menor valor é 2. Se eu tirar 2, no mínimo, eu já vou ter a possibilidade de tirar 2 vermelhas. Claro, pode acontecer de você enfiar a mão aqui e tirar as 2 vermelhas, claro, mas esse não é um número que te dê certeza. Porque você concorda comigo que eu posso meter a mão nessa urna e tirar, por exemplo, uma verde e uma branca? Eu não vou ter tirado 2, certo? Então aqui eu quero um número que me dê certeza de que eu vou conseguir tirar as 2 vermelhas. O que a gente imagina? Imagine que saíram todas, menos as vermelhas. 5 verdes, 4 brancas e 6 pretas. Até aqui está dando quanto? Até aqui está dando 15. Eu não quero garantir 2 vermelhas, então a gente inclui as vermelhas agora. Ó. Mais 2 vermelhas. E assim, a gente vai ficar então ó, com 17. Tá bom? O gabarito correto para essa que está aqui, então vai ter que ser a letra A, 17. Fechado? Então aqui, ó. Para chegar nas vermelhas, tire tudo, menos as vermelhas. Tirei as verdes, as brancas e as pretas. E agora eu imagino as 2. Então, o número mínimo
que eu tenho que te dar de garantia é 17. Se você tirar 17 bolas dessa urna, eu te garanto que eu vou ter pelo menos 2 vermelhas. Aí você vai falar assim, poxa, mas no meio dessas 17, eu não posso tirar 3? Claro, se você tirar 3, você tirou no mínimo 2, certo? Com 17, eu te garanto que por mais que você tivesse tido muito azar, tirado tudo que fosse vermelha antes, né, tudo que não fosse vermelha, com 17 eu te garanto que você vai ter no mínimo 2 vermelhas, tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui então, letra A. Olha essa. Na prateleira de uma estante estão dispostos 10 livros de direito, 12 livros de economia e 15 livros de administração. O menor número de livros que se devem retirar ao acaso dessa prateleira para que você tenha certeza de que dentre os livros retirados haja um de direito, um de economia e um de administração. E aí vem aqui as alternativas. Então vamos lá. Eu quero ter pelo menos um de cada. Qual desses eu tenho em maior quantidade? Os de administração. Então a gente vai imaginar que a gente está retirando esse primeiro, certo? Por quê? Você tem que imaginar que você está com muito azar para conseguir isso que está aqui. Ah, eu quero conseguir um de direito, um de economia e um de administração. Você vai tentar imaginar o que você precisaria fazer para prolongar ao máximo isso. Para você, o que é como se a gente fosse de novo, pela ideia do caminho contrário. Eu quero tirar um de direito, um de economia e um de administração, você vai tentar evitar isso ao máximo. Vai tentar criar um cenário em que você não consiga tirar um de cada, até que vai chegar num ponto que o cerco vai fechar. Então aqui, se eu tirar, por exemplo, 15 livros, se eu tirar 15 livros, pode acontecer dos 15 livros serem o quê? De administração. E aí eu não vou ter conseguido o que a questão está me pedindo, porque eu preciso ter um de cada. Se eu tirar 15 livros, pode ser que os 15 sejam de administração. Qual que é a disciplina que a gente tem um segundo maior número de livros? 12, que é o livro de economia. Então aqui, cuidado, tá? Tipo assim, professor, eu coloquei 23, depois eu vou mostrar para vocês por que o 23 não ia fechar. Então aqui, a gente tem que imaginar os de maior quantidade saindo primeiro, tá? Vocês têm que se lembrar sempre disso. Como eu quero um de cada, você vai tentar imaginar que os que tem mais é que tem que sair primeiro, para você demorar ao máximo chegar ao que a questão está pedindo, para a gente tentar imaginar a situação realmente o mais geral possível. Então, para eu ter aqui um de direito, se eu tirar, por exemplo, 15 de administração e 12 de economia, eu vou ter tirado quantos livros? Eu vou ter tirado 27 livros. Se eu tirar 15 livros de administração e 12 livros de economia, eu vou ter retirado 27 livros. E o próximo, aí sim, necessariamente vai ser um de direito. Então o que eu estou te mostrando? Que com 27 retiradas, eu não tenho garantia matemática ainda de que eu tenha um de cada. Porque com 27 livros, poderia acontecer de eu tirar 12 de economia e 15 de administração. E aí eu não vou ter tido qualquer um de direito. Então qual que é o número que fecha essa questão? O 28. Eu teria que tirar os 15 de administração, ok? Imaginaria que eu teria que tirar os 12 de economia, e aí o próximo seria um livro de direito. Perfeito? Gabarito aqui, ó, 15 mais 12, 28, 28 mais 1, desculpa, 15 mais 12, 27, 27 mais 1, 28. Nosso gabarito para essa que está aqui é a letra D. Agora, mesmo que você por algum motivo tivesse raciocinado ao contrário, né, pegado o 10, o 12 e o 1. 23, o que eu sempre falo é o seguinte, você consegue criar contra-exemplo. Ah, professor, eu acho que é com 23. Não, com 23 não, sabe por quê? Olha, se eu pegasse 10 de direito e, 10, por exemplo, 12 de economia e 11 de administração, veja, eu teria tirado 23 livros. 23 não é um número que me dá certeza. Por quê? Eu poderia tirar 12 de economia e 11 de administração. Eu teria tirado 23 livros e eu não teria um ali que fosse de direito, certo? Então, por isso que, de novo, nessa daqui, na pior das hipóteses, vocês conseguem ir encontrando contra-exemplos para as alternativas, certo? Você vai ver que 23, a gente consegue tirar 23 livros sem ter pelo menos um de cada, 27 sem ter pelo menos um de cada, 26 sem ter pelo menos um de cada, e o 29 a gente invalida porque aí ele não seria o menor número, certo? Então aqui, para você postergar ao máximo aqui a retirada de um de direito, um de economia e um de administração, você teria que tirar
imaginar que você está pegando os livros que tem uma maior quantidade primeiro, tá? Para que aquilo ali, para você tentar evitar ao máximo chegar nessa condição, até que chega no momento que fecha o cerco. Gabarito correto, então, letra D. Olha essa. Uma urna contém 14 bolas vermelhas, 15 pretas, 5 azuis e 11 verdes. Retirando-se ao acaso uma bola por vez dessa urna, o número mínimo de retiradas para se ter certeza que uma bola azul esteja entre as que foram retiradas é... Ele aqui agora quer que você retire uma azul. O que você vai fazer? Você vai evitar ao máximo chegar na azul. Para eu evitar aqui ao máximo chegar na azul, eu pego o quê? Todas as de outras cores primeiro. O que eu vou fazer? Vou te imaginar que eu tirei as vermelhas, que eu tirei as pretas, que eu tirei as verdes, e aí sim eu chegaria na minha azul, certo? Então aqui, olha, se eu colocasse primeiro as 14 vermelhas, depois as 15 pretas, depois as 11 verdes e depois uma azul, ele não está querendo saber qual que é o número que eu tenho que dar para ter certeza de que eu tirei uma azul? Você só tem certeza de que você tirou uma azul se você colocar numericamente que você tirou todas as outras antes. Então se você imaginar, porque com 14 retiradas você pode ter tirado 14 vermelhas. Ah, com 29, pô, você pode ter tirado 14 vermelhas e 15 pretas. Sabe-se lá, né, dentro de probabilidade, isso é possível. Então, enfiei a mão na urna, tirei 29 bolinhas. Pô, tem 14 vermelhas e 15 pretas. 29 mais 11, 40. Tirei 40 bolinhas daquela urna. E das 40, nenhuma era azul. Sabe por quê? Porque eu tirei 14 vermelhas, 15 pretas e 11 verdes. Então, para eu ter certeza matemática, para eu ter certeza de que a bola azul está entre as que foram retiradas, seria 41, tá bom? O gabarito correto para essa que está aqui, então, foi a letra D de dado. Fechado? Maravilha! Com isso, então, eu fecho com vocês esse bloco. No próximo, trago questões. Aí sim, chegou o ponto da aula que eu queria. Trabalhei tudo que a gente fez aqui agora para mostrar para vocês questões da VUNESP, de concursos anteriores, que tem a ver com calendários e que tem a ver com o princípio da Casa dos Pombos. Então, os nossos 2 últimos blocos são uma revisão de toda essa nossa aula. Fica comigo, não me abandone. Fui, mas já estou voltando.